Bom dia! No Café com Leite de hoje, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a alma, o interior do ser humano. Para isso, eu trago o psicanalista Ítalo Campos, autor de livros, autor de artigos, não é isso? Uma pessoa super capacitada para falar sobre o problema da sociedade, do homem moderno. Então, daqui a pouquinho, no Café com Leite de hoje. E o Café com Leite está começando agora. Muito bem, o programa de hoje é o que eu digo todos os sábados, especial para você, telespectador. Eu converso com o Dr. Ítalo Campos. Ítalo Campos é um psicanalista e é doutor em várias coisas, porque ele é um camarada especial, né? Além de amigo meu, uma pessoa especial, um ser humano fantástico, escritor, autor de livros. E uma pessoa é um cidadão exemplar, vamos falar assim. Além da parte profissional que ele desenvolve com muita dignidade, com muito conhecimento e tal. A psicanálise ainda é uma ciência meio longe, né, de todos, né? Poucas são as pessoas que entendem o que é psicanálise, mas é útil, é importante. Bem, convidei o Dr. Ítalo Campos, que está ao meu lado, você já ouviu aí, para falar sobre como é que o homem moderno está vivendo com os problemas modernos. Como é que o íntimo de cada pessoa está hoje em dia? E ninguém melhor do que Ítalo para falar sobre isso aí. Bom dia, Ítalo, como é que você vai? Bom dia, Carlos Leite, muito obrigado pelo convite. Você está bem? Muito bem. Graças a Deus. Aqui, então, me sinto em casa. Obrigado, nesse Ítalo. programa que é a tradição da sociedade capixaba. É um prazer. Vamos tratar do homem moderno, Ítalo. Como é que o homem moderno está lidando com essas crises aí, hein? A questão é refletir a respeito dos tempos atuais. Sim. Não é? Como está o homem moderno, ou chamado homem pós-moderno. O homem pós-moderno é esse que é resultado do avanço da ciência, das tecnologias, da mudança das relações de autoridade, como a gente tinha na nossa infância. Esse é o pós-moderno? Esse é o pós-moderno. Esse homem que já nasceu dentro do mundo da tecnologia. As relações são muito superficiais, o aprofundamento sentimental é mais estreito ou mais raso. Esse homem, então, que teve um filósofo chamado Bauman, ou Bauman, como alguns pronunciam, que chamou que nós vivemos numa sociedade líquida, numa sociedade onde todos passamos pelas coisas e não criamos limbo, e não criamos laços muito profundos. Então nós estamos vivendo uma sociedade diferente de 50 anos atrás. Perfeito. É um homem, não é? A alma do homem está modificada, a alma do homem ela está angustiada. Então hoje nós vivemos nas relações pessoais uma depressão ou uma angústia e nas relações sociais a perversão. Não existe mais o fio do bigode. Não existe mais a palavra como asseguradora do meu compromisso com você. Isso é constatado já, né? Isso é constatado. A sociedade está muito mais perversa. Então, como resultado dessa perversão, um dos resultados está não só o afrouxamento dos laços, como a violência. Então, hoje não temos nenhuma dificuldade em acabar, dizimar uma vida humana, por um motivo mais simples, qualquer, não é? Então, essa sociedade com violência ao nível individual não é mais uma violência como nas guerras dos reis antigos, com conquista de país, de fronteiras. Hoje a guerra é com seu vizinho, dentro da sua casa, na sua comunidade. Esse é o mundo que eu estou retratando com muito realismo,
não é num programa que pretende ser um programa que se fale o que se pensa. Ítalo, você está falando da condição do ser humano. Nós estamos piorando, Ítalo? Eu tenho essa impressão, Carlos Leite, que aquele homem romântico, aquele homem dos grandes romances, esse homem desapareceu. Então, nós estamos construindo um outro tipo de, vamos dizer assim, de estrutura psíquica. Se quiser um nome que não é correto, um outro tipo de personalidade na sociedade. Sim. Um homem que eu poderia chamar, do ponto de vista humanístico, um homem pior. Um homem menos amoroso, um homem menos apegado, um homem mais materialista, Sim. um homem mais imediatista, um homem que usa muito artifício, um artifício para todas as coisas, um artifício para os compromissos, um artifício para as relações comerciais, um artifício para o amor. Então, é um homem cheio de coisas que intervêm na relação pessoal. Perfeito. Ítalo, outra coisa, você falou em romantismo, você falou em um passado recente. Eu estava lendo, certo dia, uma reportagem sobre o romantismo dos antigos malandros. Os malandros eram menos violentos e menos malandros do que os bandidos de hoje. Tinha o batedor de carteira, aquele romântico punguista que não fazia mal físico a ninguém. Ele queria alguma vantagem aqui e ali, enganava você num negocinho aqui, vendendo alguma coisa mentirosa e tal, mas o banditismo se resumia a isso aí. E poucos eram os grandes criminosos, não é? Hoje em dia, as coisas estão ficando inaceitáveis. Como é que você enxerga isso aí? É exatamente isso que você observou, Luiz. Os sociólogos, por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque, Sim. Né, ele fez um livro importante de sociologia chamado Povo Brasileiro, onde ele aponta um pouco isso que nós chamamos depois do jeitinho brasileiro, como um certo traço da nossa malandragem ou da nossa cortesia. Não é? E o tipo, o estereótipo disso era o malandro carioca, ou o caipira, não é que o sujeito vai lá, pensa que aquele frango é um frango, não é, gordo, de fato ele introduziu ali no meio das penas, né, um artefato qualquer para o frango ficar gordo. Esse era o máximo do golpe. Perfeito. Que tínhamos naquela época, né? Um Madame Satã, que era da Lapa, que roubava uma carteira ali, mas nunca a vida estava em risco. Era pequenos golpes. Pequenos delitos, né? Uma coisa para uma certa transgressão, aquela sociedade muito quadrada que tínhamos, apareciam essas pessoas mais corajosas. Isso não acontece mais. Nós estamos num outro período de relações sociais que, como eu falei anteriormente, né, a vida tem pouco valor, a palavra não se sustenta e a autoridade do pai, a autoridade do político, a autoridade do senhor delegado de polícia, a autoridade do professor foram todas rebaixadas. Então, a adolescência, a criança, não tem mais um certo norte, uma certa referência de autoridade, mesmo que se transgredisse como transgredia o malandro, era uma transgressão para se afirmar enquanto cidadão, enquanto gente. Como faz o adolescente, que às vezes os nossos filhos nos enfrentam, né, uma tentativa de se afirmar. Isso faz parte. Uma outra coisa é a decadência da figura paterna, a decadência da figura da autoridade. Ítalo, eu vou entrar num tema polêmico. Eu não sou puritano ao extremo. Eu não sou nenhum dono da verdade, mas eu fico de olho. Eu tenho 2 filhos, hoje adultos, e
eu fico analisando os meus filhos, os filhos dos outros, tal, e fico tentando entender. Quando você passa a conviver, que nem sexo, na nossa época, sexo era o sexo de hoje, porque o sexo sempre foi a mesma coisa, só que era lidado de uma outra maneira. Eu lembro que papai falava que a vizinha estava em estado interessante, que estava grávida. Que para as crianças nós ensinaram para mim, né, que o bebezinho chegava de cegonha, pequenininhos, né? É como a história do Papai Noel, até quando você pode, você mantém a inocência. Sim. E isso foi acabando e eu fui percebendo. Eu criei meus filhos com a ideia de Papai Noel, Coelho da Páscoa e tal, e não fiz mal, não, porque passaram uma meninice e uma adolescência saudável. Hoje em dia, a criança já sabe que a mulher está grávida porque fez sexo. E sexo se faz colocando aquilo naquilo. Então, essa tal de educação sexual que se ensina hoje na escola, essas cenas de sexo nas novelas de hoje em dia, só se fala em separação, assassinato, conluio, comparsas, crimes, safadezas. Será que isso é bom para a sociedade? Daqui a pouquinho o doutor Ítalo vai responder. Será que isso faz bem para nós? Me aguardem.